Olá, sou o professor João Arantes da Universidade Federal de São Paulo e nessa videoaula a gente vai falar um pouquinho sobre expressões booleanas, né? É isso, né? Boolean é o seguinte, né? Você vai verificar se uma condição é verdadeira ou se uma condição é falsa, simplesmente isso, né? Então, por exemplo, né? Você tem aqui nesse conjunto de operadores, aqui esses bloquinhos verdes, um conjunto de blocos, né, que você faz essas comparações. Então, por exemplo, pode comparar uma coisa com outra coisa. Por exemplo, você quer comparar a idade maior que tantos anos, né? Se a idade for maior que outros anos, tantos anos, essa expressão é verdadeira. Caso contrário, ela é falsa. Você pode fazer comparações se uma coisa é maior que a outra, se uma coisa é menor do que outra coisa, se uma coisa é igual a outra coisa. Né? Então essas são as comparações mais simples. Né? Ou você pode fazer comparações entre dois conjuntos de coisas. Né? Então, por exemplo, se a idade for maior do que 18 anos e o peso for maior que, sei lá, 150 quilos, digamos, né, você é adulto, sei lá, né, e está com sobrepeso, alguma coisa assim, né? Então, você está fazendo, você tem que atender as duas condições, ele tem que ter maior que 18 anos e adulto, né? Mas pesa mais do que 150 quilos, é uma condição relacionada ao sobrepeso, né? Então, se tiver essa condição e essa condição, você está dentro da categoria adulto com sobrepeso, tá? Ou então você pode usar o OR, né? Então, quando é que você usa o OR? Quando tem uma coisa ou outra, né? Então, digamos que você, se você tem US$ 1 milhão ou você tem 10 barras de ouro, né? De 1 quilo, né? Você, uma coisa ou outra, você é rico, né? Então, ou você tem posses, alguma coisa assim, né? Então, ou uma coisa ou outra, ou você tem US$ 1 milhão, né? Ou você tem aqui 10 barras de ouro de 1 quilo, você é rico, né? Então, é ou uma ou outra, né? Tá? Então, AND é quando as duas são atendidas e o OR quando nenhuma, quando apenas uma das duas é atendida. Né? Se não for atendida nenhuma das duas, você não satisfaz a expressão. Tá? Então, isso aqui é bastante simples, né? E eu vou mostrar aqui um exemplo. Eu vou começar com essas comparações, tá? Então, eu criei aqui um programinha que eu pergunto, né? Olha, qual que é a sua idade? Né? Então, a pessoa responde, quando ela responde, a resposta dela vai para a variável answer, que é uma variável pré-definida. Aí, como a gente já viu nas aulas anteriores, você pode criar uma variável e jogar essa resposta para essa variável. E no meu caso aqui, eu criei aqui uma variável, deixa eu mostrar aqui, que é a variável aqui idade, tá? Criei essa variável idade. Então, se eu coloquei a resposta na idade, aí eu verifico se a idade é menor que 13, eu vou escrever, você ainda é uma criança. Aí você pode estar perguntando, mas como é que você criou esse bloquinho aqui, né? Então vamos refazer isso aqui. Então o que, que eu fiz? Eu peguei aqui, eu estou fazendo uma comparação. Então eu estou pegando esse bloco aqui, né? E nesse bloco eu vou pegar a variável idade e vou pegar o número 13. Então a idade aqui é menor que 13 anos, tá? Então, depois que você criou esse bloco aqui, eu venho no bloco do if, né? Que está nos controles. Aqui, if, tá? E eu pego este bloco aqui, opa, desculpa, eu pego esse bloco como um todo e jogo aqui dentro. Então foi daí que eu criei esse bloquinho aqui do lado esquerdo, né? Tá vendo? Então foi esse o processo de criação que eu fiz, tá? Então deixa eu apagar aqui. Então tá, então nessa videoaula aqui curtinha, eu comecei a falar sobre as expressões booleanas, né? Então lembrando que nas expressões booleanas normalmente você vai fazer uma comparação entre duas coisas. Então você vai comparar se as coisas são
maiores, se as coisas, se um vai comparar se um valor é maior que o outro valor, se é menor que outro valor, se é igual a outro valor, né? E dependendo da resposta, se for maior que outro valor, ok, né? A resposta é true, é verdadeiro, né? Se não for, é falso, né? Eu também mostrei aqui que a gente pode fazer expressões booleanas de comparação entre dois blocos, né? Se isto ocorrer e isto ocorrer, se as duas coisas ocorrerem, é o bloco AND. Se isso aqui for verdadeiro, isso aqui é verdadeiro, então essa expressão como um todo é verdadeira. OR, se uma é verdadeira ou outra é verdadeira, esse bloco como um todo é verdadeiro, tá bom? Então é isso aí que eu queria mostrar nessa videoaula.